A fita de vídeo. Às vezes, a única maneira de salvar a si mesmo é condenando outra pessoa. Em O Chamado, a jornalista Rachel Keller investiga uma misteriosa fita de vídeo, que segundo os rumores, mata exatamente 7 dias depois qualquer pessoa que assiste. Depois de assistir a fita, Rachel começa a ter visões aterrorizantes, enquanto procura desesperadamente uma maneira de quebrar a maldição antes que o tempo acabe. Sua investigação a leva até Samara Morgan, uma jovem com poderes sobrenaturais aterrorizantes, que foi assassinada anos antes e jogada dentro de um poço. Acreditando que finalmente colocou o espírito de Samara para descansar ao recuperar seu corpo, Rachel pensa que o pesadelo acabou, mas quando seu ex-marido Noah é morto por Samara, Rachel percebe a terrível verdade. A maldição nunca termina. A única maneira de sobreviver é fazer outra pessoa assistir a fita e passar a maldição pra ela. Rachel consegue salvar a si mesma, ajudando seu filho a criar outra cópia da fita, garantindo que o ciclo mortal de Samara continue. É um final aterrorizante e triste, porque a maldição não oferece nenhuma saída real. Sobreviver simplesmente significa sacrificar outra pessoa inocente. Filme caseiro. Descobrir a verdade, às vezes pode ser a pior decisão que você poderia tomar. Em Sinistro, o escritor de crimes reais, Ellison Oswalt, se muda com sua família para uma casa onde o assassinato brutal aconteceu recentemente. E esperando que o caso inspire seu próximo livro de sucesso, enquanto procura no sótão, ele encontra uma caixa com antigos filmes caseiros, mostrando as mortes horríveis de várias famílias ao longo de várias décadas. Ao investigar, Ellison descobre a existência de Bughuul, uma antiga entidade pagã que manipula crianças para que matem suas próprias famílias antes de tomar suas almas para sempre. Horrorizado, Ellison imediatamente tenta ir embora. Acreditando que finalmente escapou da maldição, ele pensa que tudo acabou. Nessa altura já era tarde demais. Sua jovem filha, Ashley, cai sob a influência de Bughuul. Ela assassina toda a família, antes de se juntar às outras crianças fantasmagóricas, e agora serve ao demônio por toda a eternidade. A obsessão de Ellison em solucionar o mistério não apenas lhe custou a própria vida, mas também de sua filha, a uma existência eterna ao lado do mesmo mal que ele estava tentando revelar, a mão. Alguns personagens de filmes de terror morrem, outros ficam presos em um pesadelo que nunca termina de verdade. Em Fale Comigo, Mia conhece uma misteriosa mão embalsamada que permite que as pessoas se comuniquem com espíritos ao dizer uma simples frase e segurarem a mão. O que começa com uma divertida brincadeira de festa, rapidamente se torna mortal quando Mia fica obcecada em usar a mão. Convencida de que um dos espíritos que estava vendo é sua falecida mãe, à medida que as forças sobrenaturais ficam mais poderosas, Mia perde o controle da realidade, permitindo que um espírito maligno a manipule e faça com que ela acredite que precisa sacrificar um jovem chamado Riley. No final do filme, Mia percebe que foi enganada e se joga na frente de um carro em movimento para salvar Riley, mas morre devido aos ferimentos. Mas a morte não é o fim. Mia desperta em completa escuridão, incapaz de interagir com o mundo dos vivos, enquanto as pessoas que ama desaparecem lentamente. Momentos depois, uma vela se acende de repente, uma mão se estende em sua direção, e Mia percebe que se tornou um dos próprios espíritos presos. Em vez de encontrar a paz, ela a condena para passar a eternidade esperando que estranhos a invoquem através de uma mão amaldiçoada, tornando-se parte do mesmo pesadelo que destruiu sua vida. Homem Morsa. Alguns personagens de filmes de terror morrem de maneiras brutais, outros são obrigados a continuar vivendo depois de perder tudo aquilo que se tornava humanos. Em Tusk, a transformação, o podcaster Wallace Brayton viaja para o Canadá, na esperança de entrevistar uma celebridade na internet. Mas depois que o encontro dá errado, ele encontra um anúncio de um homem idoso chamado Howard Wolf, prometendo histórias incríveis de seu passado e cheio de aventuras. Howard convida Wallace para passar a noite em sua mansão isolada. A princípio, tudo parece inofensivo, mas Wallace logo perde a consciência depois que Howard coloca secretamente uma droga em seu chá. Quando acorda, Howard revela a terrível verdade. Obcecado pela morsa que certa vez salvou sua vida no mar, Howard passou anos sequestrando vítimas e transformando todas cirurgicamente em homens morsas. Wallace passa por uma série de operações grotescas que deixam incapaz de falar, andar ou até mesmo reconhecer a si próprio. Howard acaba sendo morto quando Wallace o empala, mas Wallace já havia sido transformado de maneira irreversível. Incapaz de voltar à sociedade, ele é obrigado a passar o resto de sua vida preso dentro de um santuário de vida selvagem, vivendo como a própria criatura que Howard queria que ele se tornasse. Para alguém que sobrevive o filme inteiro, poucos personagens de terror sofrem um destino mais perturbador do que perder sua própria humanidade para sempre. Transferência de alma. Em A Chave Mestra, a enfermeira Caroline Ellis aceita um emprego cuidando de um homem idoso chamado Ben, em uma plantação isolada na Louisiana. Quando acontecimentos estranhos começam a ocorrer pela casa, Caroline encontra evidências de um antigo ritual de voodoo, capaz de transformar a alma de uma pessoa para outro corpo. A princípio, ela considera tudo apenas uma superstição, mas na realidade está sendo manipulada sistemicamente. A terrível verdade é que a mansão é controlada por dois antigos praticantes de voodoo, Mama Cecile e Papa Justify, que roubam corpos jovens há décadas para alcançar a imortalidade. Quando Caroline chega, Mama Cecile já está possuindo o corpo da idosa Violet, enquanto o Papa Justify já assumiu o corpo do jovem advogado Luke. Enquanto isso, a alma original do jovem advogado está tragicamente presa dentro do corpo idoso e paralisado de Ben. Depois de enganar Caroline e fazê-la acreditar no poder do ritual, Mama Cecile realiza uma cerimônia com ela. A mente de Caroline fica permanentemente presa dentro do corpo frágil e moribundo de Violet, enquanto seu saudável corpo jovem é roubado por Mama Cecile. Incapaz de falar ou se mover, Caroline é obrigada a se agir impotente enquanto seu próprio corpo vai embora, totalmente consciente de que está presa a um destino no qual uma vilã vive sua vida. O Colecionador. Escapar de um assassino em série deveria ser o fim do pesadelo, mas para Arkin isso apenas torna as coisas piores. No final de O Colecionador, Arkin sobrevive por pouco às armadilhas sádicas de um assassino em massa, apenas para ser emboscado e sequestrado antes de conseguir chegar a um lugar seguro. No início de O Colecionador 2, Arkin é um prisioneiro traumatizado, trancado dentro de um porta-malas, enquanto o assassino leva para o seu próximo destino. Ele consegue escapar desesperadamente durante uma festa rave subterrânea,
momentânea, mas seu trauma está longe de acabar. Enquanto se recupera no hospital, Ark é sequestrado por uma equipe de mercenários, que o força a enfrentar a nova camada de armadilhas mortais do colecionador, provando que sobreviver ao primeiro encontro é apenas o começo de um pesadelo prolongado. Corredor infinito. Alguns lugares simplesmente se recusam a deixar você embora. Em Grave Encounters, uma equipe de investigação paranormal se tranca durante a noite dentro de um hospital psiquiátrico abandonado, esperando fingir algumas aparições de fantasmas para o seu programa de televisão. Mas em vez disso, eles descobrem que o prédio está realmente assombrado. Conforme a noite avança, portas desaparecem, corredores se reorganizam infinitamente, e cada tentativa de fuga acaba levando todos de volta para dentro. Um por um, os membros da equipe são mortos por espíritos violentos, até que apenas o Lance Preston permanece. Depois de passar dias vagando pelo labirinto impossível, faminto e desesperado, Lance finalmente é encurralado pelos restos fantasmagóricos dos médicos do manicômio. Em vez de encontrar uma saída, o filme termina com Lance traumatizado e permanentemente destruído, olhando para a câmera, afirmando que está melhor agora e que finalmente pode voltar para casa. É uma conclusão extremamente sombria, provando que o hospital não apenas aprisionou seu corpo, ele tomou permanentemente sua mente, deixando-o como um prisioneiro eterno no manicômio. Bairro infinito. Imagina comprar uma casa dos seus sonhos, apenas para descobrir que nunca poderá sair dela. Em Vivarium, Tom e Gemma visitam um bairro suburbano tranquilo, enquanto procuram sua primeira casa juntos. Depois que seu misterioso corretor de imóveis aparece de repente, eles tentam ir embora de carro, apenas para descobrir que todas as estradas levavam diretamente de volta para a mesma casa. Não importa qual direção eles escolherem, escapar é impossível. Logo um bebê aparece misteriosamente na porta da casa, junto com uma única instrução: crie a criança se quiser sair. Sem nenhuma fonte de comida, além de misteriosas entregas diárias, e sem qualquer contato com o mundo exterior, o casal passa anos preso dentro daquele bairro idêntico, criando uma criança que claramente não é humana. Com o passar do tempo, Tom trabalha até exaustão, cavando debaixo da propriedade em busca de respostas, enquanto Gemma lentamente percebe que nunca houve qualquer possibilidade de fuga. Depois que os dois finalmente morrem de exaustão e doença, a criança desumana simplesmente se livra dos dois corpos, antes de preparar a casa para o próximo casal desavisado. Toda a vida deles se transforma em nada mais nada menos do que um ciclo dentro da armadilha infinita, da qual jamais deveriam conseguir escapar. Boneca viva. Perder a voz é aterrorizante, perder o corpo inteiro é ainda pior. Em Silêncio Mortal, Jamie Ashen retorna à sua cidade natal, depois que sua esposa é misteriosamente assassinada pelo fantasma de ventríloca Mary Shaw. Determinado a descobrir a verdade, Jamie começa a juntar as peças da lenda envolvendo Shaw e descobre que ela mata qualquer pessoa que grite depois de ver seu fantasma. Conforme a investigação avança, Jamie acredita que finalmente está descobrindo toda a verdade por trás da assombração, mas a verdade é muito mais perturbadora. Seu pai está morto há muito tempo, tem sido secretamente substituído por um boneco extremamente realista, controlado por Mary Shaw. Antes que Jamie consiga reagir, Mary aparece uma última vez e o transforma em mais uma vítima silenciosa. Seu corpo se junta crescentemente à coleção de bonecos humanos, que Mary mantém para sempre, deixando Jamie preso como parte da sua apresentação macabra, mesmo depois de sua morte. Prisão no espelho. Escapar do pesadelo nem sempre significa que o pesadelo terminou com você. Em O Espelho, os irmãos Tim e Kaylee se reencontram anos depois que o espelho sobrenatural responsável pela morte de seus pais destruiu sua família. Tim acaba de ser libertado de um hospital psiquiátrico, depois de passar mais de uma década acreditando que havia assassinado seu próprio pai. Enquanto Kaylee está determinada a provar que o espelho assombrado foi o verdadeiro responsável por tudo. Os dois documentam cuidadosamente cada acontecimento, convencidos de que finalmente conseguirão destruir o objeto que arruinou sua infância. Mas o espelho manipula constantemente suas mentes, fazendo-os ter alucinações até que não consigam mais distinguir a realidade da ilusão. Quando finalmente se preparam para destruí-los, o espelho engana Tim, fazendo acreditar que está ativando um dos dispositivos de segurança da Kaylee. Em vez disso, ele acidentalmente mata a própria irmã. Momentos depois, a polícia chega e encontra Tim sobre o corpo da Kaylee, exatamente como havia acontecido anos antes com seus pais. Mais uma vez, ele é acusado de assassinato, que não cometeu, e é levado novamente sob custódia. Enquanto isso, o espelho permanece intocado, pronto para reivindicar outra família. Depois de finalmente escapar de um pesadelo, Tim acaba condenado a vivê-lo novamente. Realidade falsa. Alguns destinos em filmes de terror terminam com a vítima perdendo a vida. Outros terminam quando ela descobre que nunca teve uma vida de verdade. Em Homem Vazio, o ex-detetive James La Sombra investiga o misterioso desaparecimento de uma adolescente, levando uma conspiração envolvendo um culto secreto e uma antiga entidade sobrenatural, conhecida como Homem Vazio. Conforme James descobre pistas cada vez mais perturbadoras, percebe que a própria realidade não é o que parece. A terrível verdade é que James nunca foi uma pessoa real. Ele é um tulpa, um ser humano manifestado pelos pensamentos coletivos do culto. Ele foi criado exclusivamente para se tornar o próximo hospedeiro do Homem Vazio. Cada memória, relacionamento e experiência que ele acreditava fazer parte de sua vida havia sido fabricado. No final do filme, James não tem a escolha a não ser aceitar o papel, permitindo que a entidade o possua completamente. Em vez de escapar do pesadelo, ele perde sua identidade e sua própria essência, tornando-se nada mais do que um recipiente para um antigo mal. É um dos finais mais perturbadores do terror, porque James não simplesmente morre, ele descobre que nunca esteve realmente vivo, desde o começo. Experimento vivo. Existem mortes horríveis, e depois existem destinos tão perturbadores que a morte seria quase uma misericórdia. Em A Centopeia Humana, dois turistas americanos ficam presos na Alemanha, depois que o carro quebra, levando-os até uma isolada casa do
cirurgião aposentado, Dr. Hunter. O que começa com uma busca por ajuda, rapidamente se transforma em um dos pesadelos mais infames do terror. Obcecado em criar uma centopeia humana viva, Hunter conecta cirurgicamente 3 vítimas, obrigando cada pessoa a sobreviver consumindo os resíduos da pessoa que está à sua frente. No final do filme, Hunter está morto e a vítima da frente, Katsuro, tira a própria vida. Enquanto isso, a vítima que está atrás, Jenny, acaba morrendo tragicamente devido a uma grave infecção. Isso deixa Lindsay, que está posicionada exatamente no meio da centopeia, como a única sobrevivente, completamente incapaz de se libertar. Lindsay permanece permanentemente costurada entre os 2 cadáveres em decomposição. Sem nenhuma esperança imediata de resgate, o choro de Lindsay ecoa pela casa vazia enquanto ela percebe que ficará presa naquele experimento aterrorizante para sempre.